Olá pessoal, mais um vídeo sobre o módulo de custo. Vocês que chegaram até aqui já viram vários controles, desde a parte teórica, a introdução do que é um custo variável, um custo fixo, até mesmo a parte de parametrização, fórmulas, variáveis, rotinas. E nesse vídeo agora vamos comentar um pouquinho sobre o cálculo do custo médio, que é uma informação importante e muito utilizada na rotina de cálculo e até mesmo nos relatórios de conferência e relatórios gerenciais. Na consulta de custo, selecionamos um produto específico para demonstrar, para dar uma dimensão do que a gente está falando um pouco nesse vídeo. Na primeira grid, ele demonstra o histórico de custo médio dia a dia. Então vocês podem perceber que no meio do mês, aqui no dia 17, o custo médio dele custava R$10,13 e na medida que foi entrando novas produções, esse custo foi variando um pouco e chegou ao final do mês com uma diferença já um pouco mais significativa, caindo o valor de R$10,13 para R$9,72. Essa baixa aqui se deve por quê? Porque houve entrada de produção no valor de custo menor. Então essa aqui é uma variação normal de mercado, o preço da matéria-prima sobe, o preço da matéria-prima pode cair e isso vai refletir no produto final. Então aqui também pode ser, por exemplo, o custo fixo. Às vezes a empresa conseguiu diminuir seu custo fixo, conseguiu ser mais eficiente, melhorar o rendimento, mas a maior parte da variação ocorre pelo valor da matéria-prima, que ela é a que tem o maior peso. Tá? Então, tudo isso influencia no custo final do produto. Aí você pode estar se perguntando, poxa, aqui no dia 30, o custo médio é R$9,72, mas o custo de entrada, o produto produzido nesse mesmo dia 30, é R$7,92. Por que tem essa diferença? Porque o que eu produzi aqui, realmente, a produção do dia 30 me custou R$7,92. Esse produto entrou no meu estoque a R$7,92. Só que nesse mesmo dia eu já tinha produção de dias anteriores, que me custaram mais caro. Então o sistema faz a média, por isso que é chamado custo médio. Ele vai pegar todas as entradas, o saldo que você tem em estoque do dia 30, verificar o quanto custou cada entrada desse saldo e vai fazer a média. Tá? Então, na medida que for produzindo mais barato, a tendência é essa média aí caindo, porque eu vou ter novas produções com custo menor. Ao mesmo caso que pode ser o inverso, se esse preço aqui começar a subir, começar a produzir a R$9, a 10, a 11, a 12, esse custo, que está com a tendência de queda, volta a subir. Então essa é a diferença entre o custo de entrada, tá, e o custo médio. Tá? Então tem lugares que podem falar custo de reposição, que é o último custo, e o custo médio. Num cenário como esse, vamos pensar que estamos no dia 30. Se a empresa olha aqui e fala, não, vou vender a R$8,50 ou a R$9 e vou ganhar dinheiro porque eu produzi a R$7,92, é uma análise equivocada. Por quê? Eu não vou vender só esse estoque, eu vou vender o meu estoque de outros dias também, porque estão lá. Então ele tem que considerar esse valor aqui para a tomada de decisão, porque se eu vender com esse valor, eu estou levando prejuízo, porque eu tenho estoque mais caro também disponível. Então é essa a visão que precisa ter. Custo médio é o que tem que ser considerado para análise de decisão, porque é realmente a valorização do seu estoque. Passando para a parte do PCP, se tirarmos um relatório de produção por custo médio, ele vai me trazer o valor de R$7,92, que aqui ele arredonda para R$7,93, porque é o valor dessa produção. Eu estou conferindo a minha produção, e a minha produção do dia 30, filtrando um determinado lote, ele vai considerar o custo de entrada, o custo de reposição, que é realmente essa produção custou R$7,93. Agora passando para um relatório de estoque do mesmo dia, a mesma posição, quer dizer, ele vai pegar o que? A minha média de estoque. Aí ele vai considerar
o custo médio, porque eu não tenho só produção do dia 30 aqui, eu tenho produção de outras datas, então ele vai fazer essa média. Se eu tirar um relatório de expedição, tudo que eu carreguei no mesmo dia, então aqui, ó, dia 30 do 1, eu carreguei 4 caixas, 75 quilos, qual o custo que eu vou considerar? O meu custo médio, tá? Porque é a média do estoque daquele dia. Então, é essa regra que tem que ficar clara. Precisamos sempre, na saída do estoque, considerar o custo médio, tá? E não o custo de reposição ou o custo de entrada, né? Dependendo da forma que você queira classificar. Então, o custo médio é sempre considerado para a saída de estoque. Então, isso justifica o porquê nas rotinas de custo diária e mensal, nós termos, depois de calcular alguma parte, por exemplo, aqui calculamos o custo do abate, calculamos o custo de recebimento de terceiro, tá? Então, tudo que receber de terceiro. Antes de calcular, por exemplo, a desossa, então antes de calcular as variáveis da desossa, por que a gente calcula o custo médio? Porque nós precisamos do custo médio para valorizar o que foi utilizado de matéria-prima na desossa, o que foi utilizado de matéria-prima no industrializado. Por quê? Considera-se o custo médio para valorizar esses produtos. Então, se eu pegar, por exemplo, vamos tirar um relatório aqui de entrada de produção. Então, se eu pegar a entrada de produção do dia 30 também, vamos pegar o lote 1, vamos pegar da desossa. Então, tudo que entrou de matéria-prima no lote 1, valorizado pelo custo médio. Como é uma saída de estoque, considera-se o custo médio. Então, o relatório vai demonstrar toda a matéria-prima utilizada, valorizada pelo custo médio. Então, quando nós, antes de calcularmos a desossa, precisamos calcular o custo médio dessa matéria-prima, para aí então calcular as variáveis que serão utilizadas na desossa, senão o valor da matéria-prima fica errado e, consequentemente, toda a produção. Então, temos aqui no lote 1, do dia 30, então pegando sempre como base o dia 30, foi utilizadas essas matérias-primas com esses valores. Então, vamos pegar como exemplo esse produto, 12006. Vamos limpar a tela. 12006. E vamos verificar que custo que ele considerou. Mês anterior. Então, temos aqui, vamos até o dia 30. Então, como podem verificar, no dia 30 nós tivemos entrada a 7,35, quer dizer, uma entrada menor que o custo médio. O custo médio do produto vem caindo. Então, aqui a gente comprova aquilo que conversamos no começo do vídeo, que a variação daquele produto acabado se dá pela variação da matéria-prima. Então, a matéria-prima, aqui a gente vê o histórico do custo médio veio caindo, quer dizer, uma tendência de mercado, a matéria-prima baixou o valor e, consequentemente, aqui também baixou e isso refletiu também no custo médio da produção. Então, nós temos um custo médio de 7,44 e um custo de reposição de 7,35. O relatório de entrada de produção, apesar que o nome é entrada, mas é entrada de produção, é saída do estoque. Ele leva em consideração o custo médio. Tá? Porque, pela regra contábil, a regra gerencial de custo mesmo, toda a saída de estoque é valorizada pelo valor médio de estoque do dia. Então, por esse motivo, nós precisamos desse valor calculado antes de calcular a próxima fase da produção. Então, eu fiz o abate desse animal, me gerou essa carcaça no estoque, só que eu preciso calcular o custo médio desse abate, dessa entrada de estoque, desses produtos provenientes do abate, para então calcular a próxima etapa de produção, que é a desossa. Que nós precisamos desses valores fechados, calculados, para que a gente possa chegar no valor correto, que é o valor da produção da desossa. Então, por esse motivo, depois dos processos de abate, recebimento, antes de iniciar a parte da desossa, calculamos o custo médio, chama uma rotina para calcular o custo médio. Como que o sistema faz esse cálculo? Esse cálculo é feito na base industrial. Existe uma package
que é a package do custo, e dentro dela nós temos uma procedure específica, que é a atualiza custo médio. Há um tempo atrás, essa rotina não existia. Calculava-se o custo médio por view materializada. Então, era duas views, uma de saldo e uma de valor, e que a gente tinha que atualizá-las para ter o custo médio do produto. Então, primeiro valorizava os produtos, né? Calculava o custo de reposição, que é o custo de entrada, executava-se essas views para obter o custo médio. Mas devido ao problema de performance, porque view materializada a gente não tem o domínio sobre o que deseja atualizar, a gente só executa um comando e o próprio Oracle atualiza da forma que a gente desconhece, que é internamente. Geralmente ela atualizava toda a informação. Então, em empresas que têm um volume de movimentação de estoque muito grande, essas views demoravam uma eternidade para atualizar, a questão de 1 hora, às vezes até mais. E isso impactava na performance do custo e às vezes até mesmo, né, na performance do chão de fábrica, porque ela rodava na base industrial e às vezes afetava a produção. Então, para resolver esse problema, a equipe de desenvolvimento alterou a rotina. Então, hoje ela grava as informações em tabela, não mais em view materializada, e foi criada essa procedure para fazer o cálculo ou o recálculo. Então, toda vez que você for recalcular o custo médio, é preciso chamar essa rotina e mandando um indicador. Então, por exemplo, aqui tem alguns parâmetros de grupo, subgrupo ou de um produto específico, a data que você quer e se você quer apagar o custo médio ou se você quer incluir o custo médio. Então, geralmente o que acontece? A gente vamos precisar recalcular um período. Então, vamos apagar, eu quero apagar todo o custo médio de janeiro. Então, de janeiro em diante, dia 1º de janeiro em diante, vamos eliminar o custo médio, recalcular os produtos e depois vamos recalcular, né, o custo médio, mandando a data que você quer. Então, eu quero que ele recalcula o custo médio com o I de inclusão até dia 31. Então, essa rotina que nós chamamos aqui nas packages de custo. Tá? Então é a mesma rotina, a única diferença é que está chamando o DB-Link, porque está chamando do administrativo, mandando os parâmetros. Nesse cenário aqui, estamos solicitando o cálculo do custo, mandando a data, a empresa, um subgrupo específico, para ele fazer o cálculo. Então, essas informações, elas ficam gravadas agora em tabelas. Então, temos a tabela estoque e saldo, que ela mostra, calcula e grava em tabela a movimentação de estoque do produto. Então, o produto, qual que é o tipo de cálculo, se ele é por quantidade ou por peso, o custo que ele entrou, a movimentação de entrada e saída e o saldo. E a estoque valor, que baseada nas informações da estoque saldo, ele vai calculando o custo diário do produto. Então, é importante entender a regra, né, que o custo médio a gente precisa dele para valorizar o estoque e para valorizar todas as saídas de estoque. Então, se o produto saiu por expedição, se o produto saiu para ser utilizado como matéria-prima de uma outra produção, tudo é considerado como saída e toda saída é valorizada pelo custo médio. E o custo de entrada ou custo de reposição, ele é visualizado na parte de entrada. Então, eu vou visualizar o custo de entrada no relatório de produção, no relatório de recebimentos, eu receber produtos de terceiros. Então, essa é a diferença e o motivo pelo qual nós precisamos calcular o custo médio e a importância dele nas rotinas. Nós comentamos aqui do custo médio antes da desossa. Se a empresa tem industrializado, é o mesmo cenário. Então aqui nós calculamos todos os produtos, né, os cortes de desossa. Então calculamos as variáveis, calculamos a produção e logo em seguida recalculamos o custo do dia. Por que recalculamos o custo médio do dia? Porque nós vamos utilizá-los para calcular o industrializado. Por quê? Na desossa, a desossa gera matéria-prima para o industrializado. E, consequentemente, essa saída dessa matéria-prima também é pelo custo médio. Então, depois que calculamos a desossa,
recalculamos o custo médio daquele dia para obter o custo médio desses cortes de desossa que são usados como matéria-prima na produção de industrializados. E segue a mesma regra, toda matéria-prima utilizada na produção de industrializado considerará o custo médio do dia. Então esse é o cenário, a importância do custo médio e o porquê que ele tem que ser recalculado algumas vezes durante a rotina de cálculo.